Um tempo atrás, enquanto eu estava fazendo minha caminhada, eu escutei esse caso em um podcast e fiquei com vontade de trazer aqui. E assim, olha essa história. Uma múmia é descoberta depois, de um terremoto. 2 países brigam pela posse desse artefato histórico, afinal, é da filha do rei Xerxes que a gente está falando, mas depois de uma análise mais detalhada, descobrem que tudo não passou de uma farsa. E o pior, a mulher dentro do sarcófago muito provavelmente foi vítima de um crime em 1996. Mas antes de ir para o caso de hoje, que por sinal é bizarro. Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu estou aqui falando de alguma coisa que eu achei interessante. Pode ser um caso criminal, pode ser uma teoria da conspiração, um caso curioso, misterioso, enfim, A maioria das vezes é caso criminal, Mas assim, o caso de hoje, por exemplo, é um caso criminal. Não está solucionado, mas é. Se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreva aí no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio extra, já que dia e hora marcada nós temos, e o mesmo vale para quem estiver ouvindo esse episódio. Lembrando que os episódios são multiplataformas, são lançados sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. Do mais, tudo bom? Se possível, também me siga nas minhas outras redes sociais, @falamargot, tudo junto, em todas elas. E, no caso, são assuntos relacionados ao tema do canal. Mas, se você quiser ficar por dentro mesmo do que eu tô fazendo na vida, jogando, assistindo, fazendo, enfim, onde eu estou praticamente diariamente é o @margotmatosminers, Como sempre, os demais recados eu deixo pra dar no final do episódio, porque afinal das contas eu já falei pra caramba. Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Então vamos lá, em 19 de outubro de 2000, as autoridades paquistanesas foram informadas que estava rolando um vídeo de uma múmia na Deep Web. Na verdade, era um homem que depois foi identificado como Ali Akbar, que estava oferecendo uma múmia persa pelo singelo valor de 600 milhões de rúpias, o que equivale a 11 milhões de dólares na época, pelo menos. Claro que a polícia, foi atrás desse cara e quando eles encontraram, esse cara, eles perguntaram cadê a múmia. E ele respondeu que estava na casa de um líder tribal chamado Wali Mohammed Heki, na fronteira lá do Paquistão, quer dizer, do Afeganistão. Quando a polícia chegou lá, o Wali falou que a múmia não era dele, A múmia era de um homem chamado Sharif Shabaki. Sharif seria um iraniano que teria encontrado a múmia em Quetta depois de um terremoto. Então, ele teria tido a ideia, bondosa no coração dele, de vender a múmia e dividir o dinheiro entre os 3. O Ali e o Wali deixaram bem claro que eles não tinham nenhuma relação com a múmia. O Ali só teria sido chamado para filmar e colocar o vídeo no mercado negro, e o Wali estaria encarregado de guardar o artefato. Mesmo não sendo donos da múmia, os dois foram acusados de violar as leis de antiguidades paquistanesas e poderiam encarar uma pena de 10 anos de prisão. Não sei se aconteceu, porque eu não encontrei essa informação, eu acho que não. Já esse Sharif nunca foi encontrado. Na verdade, muita gente acredita que ele nunca existiu. E foi invenção dos 2 outros homens, para encobrir a história toda. Mas também há quem acredite que esse Sharif usou um nome falso, e teria usado esses 2 aí como testa de ferro dele, para caso o plano fracassasse. Se esse foi o plano, deu certo. Se esse Sharif existe, muito provavelmente ele sabia o que estava por trás dessa tal múmia. E sendo assim, com toda certeza, ele não ia querer estar ligado a essa múmia, não é mesmo? A múmia foi levada para o Museu Nacional de Karachi pelas autoridades paquistanesas depois de uma inspeção
foi determinado, né, que a múmia tinha sido preparada em um estilo egípcio, mas as escritas do sarcófago estavam em uma escrita antiga persa, que é uma parada assim, que é uma língua que já está morta. E também tinha uma imagem de Ahura Mazda, que é uma divindade zoroastriana. Ela tinha uma máscara e uma coroa de ouro, a múmia, não a divindade. Além, né, de várias joias, e no peito também tinha uma placa de ouro que dizia, abre aspas, eu sou a filha do grande rei Xerxes. Masareca me protege. Eu sou Rodugune. Eu sou. Fecha aspas. Essa história bombou no mundo inteiro, e isso porque, ao que parecia, né, eles tinham encontrado a filha de Xerxes e nunca foi encontrado nenhum vestígio da família real persa. Até hoje. A múmia da princesa, né, que tinha cerca de 2.600 anos de idade, gerou uma tensão diplomática, né, entre o Irã e o Paquistão. E isso porque os dois se diziam donos da múmia, né, porque afinal ela foi encontrada no Paquistão, mas era persa, que hoje é território do Irã, então ela deveria ser do Irã. Oh, confusão. Depois de meses de exames, foi concluído que a princesa não pertencia nem a um nem a outro. Na verdade, nem princesa ela era, sequer ela tinha 2.600 anos. Na verdade, ela não estava morta há mais do que 5 anos e muito provavelmente ela foi vítima de um crime. Todo esse alvoroço sobre essa múmia acabou chamando a atenção de um arqueólogo americano chamado Oscar Wilde Muscarella. Ele contou que, em março, ele tinha sido abordado por um cara chamado Amanullah Ridi, que era intermediário de um negociante paquistanês. Esse negociante nunca foi identificado ou encontrado. Bom, esse Amanullah tinha oferecido para ele exatamente a mesma múmia, né? Mas o Oscar, que não era bobo, pediu fotos e uma amostra do caixão. Pensando bem aqui, né? Quando se trata de milhões de dólares, não tem como ser bobo, não é mesmo? Não sei porque eu não tenho milhões de dólares. Bom, ele recebeu um pedaço do sarcófago e depois que passou pelo processo de datação por carbono, ficou determinado que a madeira tinha só 250 anos. Na hora, né, ele percebeu que era uma falsificação e cortou contato com o cara Asma Ibrahim, que faz a curadoria do Museu Nacional do Paquistão. Então começou a investigar o artefato com muito mais cautela, né, e sob os olhos de quem? Da polícia, óbvio, né? Foi constatado que a placa que estava no peitoral da múmia estava com erros gramaticais e com palavras que não existiam naquela época. Além disso, também encontraram traços de caneta, onde essas palavras tinham sido encravadas. E vamos ser sinceros aqui, né? Não existia caneta Bic em 600 anos antes de Cristo, não é mesmo? Quando fizeram um raio-x na múmia, né, descobriram que a mumificação não tinha sido feita, né, de forma adequada, quase que não saiu adequada. Ou melhor, né, como os antigos egípcios faziam, porque o coração dela, né, tinha sido retirado junto com todos os outros órgãos internos. E no Egito Antigo, o coração permanecia no corpo, né? E isso porque eles acreditavam que a pessoa precisaria do coração no pós-vida, né? Então o coração era a única coisa que ficava dentro do corpo no Antigo Egito. No Antigo Egito. Além disso, né, foi notado que a múmia não era tão velha quanto o sarcófago. Tinha um fungo nascendo ao redor do rosto da múmia, o que indicava que era um corpo recente, relativamente. Em 17 de abril de 2001, foi liberado o relatório da curadoria do museu e foi chocante. A suposta princesa persa era, na verdade, uma mulher entre 21 e 25 anos e que morreu em 1996. Ela morreu por meio de um impacto no inferior das costas
feito por um instrumento grande. Os seus dentes foram removidos após a morte, muito provavelmente para que ela não fosse identificada, né? E os seus órgãos também foram removidos e a cavidade torácica foi preenchida com sal e bicarbonato de sódio. No começo, eles até pensaram, né, que alguém tinha roubado o corpo, né, de uma sepultura para fazer essa falsificação aí e ia ganhar um dinheiro. Não é mesmo? Afinal, são milhões que eles estavam pedindo. Mas depois foi concluído que a mulher estava morta há menos de 24 horas antes do corpo ser mumificado, né? Sendo assim, muito provavelmente foi a pessoa que fez isso com o corpo dela que tirou a vida dela. A polícia prendeu vários suspeitos, né? Ou melhor, possíveis suspeitos, no Baluchistão, mas não deu em nada. Tá aí um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. Realmente, a gente aprende e morre burro, como diz Fogaça, Masterchef. Com uma investigação de assassinato aberta, eles interrogaram novamente os envolvidos, mas não deu em nada. Eles nunca conseguiram identificar quem tinha feito isso com ela. E deve ter tido muita gente envolvida mesmo, né? Porque o corpo dela teve que ser tratado por meses antes de chegar ao ponto, né, de se passar por uma múmia. Ou seja, tinha alguém lá que entendia de anatomia. E também tinha que ter alguém, né, que entendia de história e de línguas. Porque apesar de ter erros gramaticais, a língua que estava na múmia, né, enfim, é uma língua morta. Então, assim, bom, a Fundação EDI assumiu a custódia do corpo e em agosto de 2005 anunciou que o enterraria de maneira adequada. Mas isso foi só acontecer em 2008. Em 2016, rolou uma exibição de arte com o nome The Persian Princess, a princesa persa, na tradução livre. E isso foi em Jerusalém, né? E foi organizada por Hilly Greenfield. Ela ficou tocada, né, pelo fato de que quando a múmia era uma princesa, todo mundo estava interessado no caso, mas quando se revelou que, na verdade, era uma mulher, né, que tinha sido assassinada, ela foi esquecida e ninguém nunca mais falou sobre isso. Então, ela fez essa exibição, né, como uma forma de prestar um tributo para essa mulher desconhecida. Hoje, em 2021, o caso, né, segue arquivado e sem solução, e a mulher, a múmia, nunca foi identificada. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se você já conhecia o caso e o que você pensa sobre ele. Eu acho, sim, que ela foi morta e acredito que tenha sido por aquele homem que encontrou a múmia. Por sinal, eu também acho que esse homem é o mesmo comerciante que não foi identificado. Lembra que tinha um intermediário lá antigamente? Então, e meu instinto detetive me diz que essa mulher não foi a única vítima dele. Com certeza ele deve ter vendido outras assim. E se você achou que o episódio de hoje é bizarro, espere pra ver, meu bem, o que tem na semana que vem. Pra não dar spoiler, eu só vou dizer, lembra daquele filme A Casa de Cera? Então, para não perder, né, se inscreva, ative as notificações, me siga nas outras redes sociais, @falamargot em todas, para um conteúdo exclusivo, né, relacionado ao tema do canal, e @margotmatosminers, que é onde eu estou diariamente, né. Também tem o meu website www.margotmatosminers.com, que ainda está em construção agora, mas se você estiver assistindo no futuro, provavelmente já estará pronto e cheio de coisas legais por lá. Achou, né, que eu tava esquecendo o beijo dessa semana? Claro que não! No episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial para Val Angela.
Muito obrigada pelo carinho, apoio e por estar sempre comentando, gata. Se você também quer ganhar beijo, é só comentar. Por quê? Por quê? Porque eu reconheço vocês que estão sempre comentando. E esse é o meu jeito de retribuir o carinho de vocês. Quero lembrar que o canal também está aberto para membros, então quem quiser e puder apoiar o canal com din-din, né? Porque a gente quer trabalhar com isso e tem conta para pagar. O link tá na descrição e também tem o botão de Seja Membro aí embaixo, do lado do botão de inscrever-se. E também tem o segundo canal, o Fala Margot Light, que é extremamente aleatório. Lá é quando tá com vontade de sair vídeo, é completamente aleatório o assunto, enfim. O link tá na descrição também e vai começar a sair gameplay de Animal Crossing lá, porque eu sou viciada, eu jogo todos os dias. E com essa atualização, gente, virou praticamente um jogo novo, quase um The Sims Crossing. Sims Crossing. Enfim, dá pra fazer o quê? Gameplay agora, né? Então, é isso, tá? Então eu vou começar a lançar coisa lá. E não deixe de dar seu like ou seu dislike nesse vídeo. Muito obrigada por ter assistido. E um beijo. Eu vejo vocês no próximo episódio, no outro canal ou nas outras redes sociais e de preferência em tudo junto. Beijo. Eu vejo vocês na próxima semana. Quem não viu, eu postei lá no Instagram. Que olha aqui, ó. Eu virei, sabe o que é? Virei lady, oficialmente. Agora eu sou oficialmente uma lady. Olha isso aqui, ó. Lady, tá vendo aqui, ó? Lady Margot Jéssica Rosa Martins. Tô muito chique.